Perseverando na história vitoriosa, o chamado para nós como igreja, quando olhamos o livro de Apocalipse. Hoje vamos focar no capítulo 3, versos 14 a 22. Apocalipse 3, 14 a 22. Antes vamos recordar o verso que temos destacado enquanto viajamos por Apocalipse. Apocalipse 21, 4 é o nosso verso. Vamos dizê-lo juntos? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nosso texto para esta manhã, porção da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Igreja morna. Igreja morna. Vamos ler a palavra, vamos ouvir a palavra e vamos receber a palavra nesta manhã, porque é a palavra do Senhor. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, e testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Soou nesta igreja e em nossos ouvidos, mais uma vez, a palavra do Senhor. Você é morno. Você é morno. Ao ouvirmos uma colocação assim, talvez você já ouviu, todos nós tenhamos ouvido, sempre a mensagem, a ideia é negativa. Quando se diz para alguém, você é morno, não é uma mensagem positiva, não é uma avaliação boa, não é verdade? E o Senhor Jesus Cristo chega à igreja de Laodiceia e diz: você é morno. Uma carta difícil. Uma carta com grande promessa também: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Grande promessa, grande conforto, grande consolo. Mas antes, palavras desafiadoras, palavras necessárias certamente a mim e a você. Carta a Laodiceia. O livro de Apocalipse praticamente se abre com 7 cartas a 7 igrejas. Igrejas que faziam parte assim de um círculo geográfico ali na antiga Ásia Menor, hoje Turquia, e distâncias próximas.
E João, então, escreve a visão do Apocalipse e as 7 mensagens de Cristo para as 7 igrejas. O número 7 em Apocalipse, assim como todos os números, é altamente simbólico e dá a ideia desta plenitude, 7, desta totalidade. Então, na verdade, são cartas a toda a igreja do Senhor, na voz e representação de 7 igrejas em 7 localidades daquela região. E hoje, a última carta, a carta a Laodiceia, a igreja que estava na cidade de Laodiceia, aos crentes que estavam na igreja de Laodiceia. Mas a palavra é difícil, você é morno, você é morno. Nesta carta a Laodiceia não encontramos nenhuma palavra positiva de Jesus Cristo para esta igreja. Em todas as outras 6, há alguma menção de algum aspecto positivo nas outras igrejas, ainda que também há reprovação do Senhor, a instrução do Senhor. Mas na carta de Laodiceia, tristemente, não há nenhuma menção de um aspecto positivo. Nada, nada, nada. Mas também fica claro pela carta que esta igreja não era uma igreja que estava debaixo de adversidade, de provação, de perseguição. Algumas igrejas das outras 6, vemos que elas estavam debaixo de perseguição, opressão, tempos difíceis para andar com Cristo. Mas não Laodiceia, uma igreja que estava no bem bom, tinha toda a liberdade para ir cultuar. Era uma igreja que estava bem financeiramente, afluente, pelo que o texto diz. Uma igreja, então, sem perseguição, sem opressão, vivendo numa tranquilidade. Uma igreja rica e afluente, pelo que o texto nos diz. E sabemos que a cidade era afluente financeiramente falando. Mas é esta igreja que ouve do Senhor: você é morno. Esta igreja vivendo nesta cidade de Laodiceia, que era um centro forte, comercial e financeiro. Sabemos pela história e pela arqueologia. E lá também havia uma famosa escola de medicina, que era particularmente reconhecida pela sua atuação na área da oftalmologia, tratar dos olhos. E também havia em Laodiceia uma indústria forte de lã, uma lã preta produzida na região, uma lã brilhante, muito macia, muito famosa, cara. Mas lá estavam então essas indústrias da lã. Enfim, é esta cidade, nessa situação toda, que houve: você é morno. Laodiceia é uma cidade, comparada com as outras, mais nova, mas não tão nova assim. Havia sido fundada em 250 a.C., pelo rei Antíoco II, rei regional da época, antes do Império Romano. E ele fundou essa cidade e deu o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa, chamada Laodice. Então, Laodiceia. Enfim, lá está a cidade de Laodiceia, próspera, forte, reconhecida pela medicina e também pela indústria. Mas você é morno, você é morno. Qual é a palavra do Senhor para o seu coração nesta igreja? Qual é a palavra do Senhor para nós nesta manhã? Deixe de ser uma igreja morna. Se é algo que não devemos ser, é uma igreja morna. Segundo a carta a Laodiceia, segundo as palavras do Senhor Jesus a esta igreja, mas que então é também para nós, para a nossa igreja aqui no século 21, em Bragança Paulista. Deixe de ser uma igreja morna, seja uma igreja então o quê? Impactante. Uma igreja impactante, uma igreja diferenciada e que faz diferença, e não uma igreja morna. Jesus Cristo diz, aqui falando desta igreja, através do apóstolo João: você não é quente e nem frio. Nós temos uma linguagem nos nossos dias de o crente ser quente, então ele é um crente fervoroso. Essa é uma linguagem nossa, mas não é das Escrituras Sagradas. Do que é que Jesus Cristo está falando quando diz a Laodiceia: você não é quente nem frio? E mais, pela colocação, pode nos dar a impressão que Jesus está dizendo: ser quente é bom e ser frio é bom. O que não presta é ser morno. Então ser frio também é bom. Jesus Cristo de forma nenhuma diria que é bom ser frio.
em relação à fé cristã, não é verdade? Os intérpretes lutam com esta ideia, alguns vão aplicar isso diretamente a um contexto de ceiar, refeição, que está aqui presente na carta. Jesus Cristo diz, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Então, pensando no contexto de cardápio, olhando o que é dito aqui sobre cear, então alguns intérpretes vão dizer, olha, numa refeição, você quer a comida fria, fria, a comida quente, quente. Morna não serve. Olha, vamos servir aqui para vocês agora a sobremesa que é sorvete. Desculpe-me, porque está quente o sorvete, mas vamos comer assim mesmo. Não serve, não serve. Tem que ser frio, bem frio. Agora para terminar, nós vamos servir um cafezinho. Um cafezinho. Ele não está quente. Não serve também. Tem que ser quente. Ninguém quer café morninho, muito menos frio. Enfim, alguns colocam aí, então, a interpretação, e o que fica é que, então, o que é desejável é ser quente ou frio, isto é, ser útil, ser aquilo que faz diferença, ser aquilo que serve. O sorvete frio serve, o café quente serve, atinge o seu objetivo, nos nutre, mas morno não presta. Mas há uma interpretação, outros intérpretes, a maioria caminha com uma ideia geográfica. Laodiceia estava ali naquela região e era próxima de outras cidades. Já falei aqui que as igrejas do Apocalipse compunham um círculo dentro de uma região próxima. Haviam duas cidades muito próximas. Uma era Colossos e outra era Hierapolis, duas cidades próximas de Laodiceia. Assim como, por exemplo, vamos dizer, Bragança, Pinhalzinho, Tuiuti, algo parecido. E essas cidades todas tinham suas características geográficas e do ponto de vista de recursos naturais. Hierapolis era conhecida e até hoje lá tem as fontes termais quentes. Então, são aquelas fontes que servem para banhos medicinais. As pessoas iam lá para tratar algumas enfermidades, como é costume hoje em dia ir-se a fontes térmicas para tratar certas enfermidades. Então, Hierapolis tinha a água quente, que era muito benéfica, enquanto a água quente era medicinal. Colossos tinha ali suas próprias fontes de águas frias, águas bem potáveis, próprias para beber, ali dentro dos limites da cidade. E Laodiceia, compondo ali quase que um triângulo com essas duas, era uma cidade que não tinha bons recursos naturais. E tinha que trazer de longe, dizem que por volta de quase 10 quilômetros, através de um aqueduto, água para suprir a sua necessidade. Era uma limitação da cidade não ter água dentro dos seus limites. Mas esta água, então, que vinha de tão longe, ainda que saísse com uma temperatura agradável lá das fontes, chegava a Laodiceia morna. Não sei se você já teve a experiência, mas eu já tive, e sei que muitos vão dizer que já tiveram também. Num dia muito quente, você está sedento, e você vai, por exemplo, você está trabalhando no jardim, e resolve beber uma água da torneira do jardim. E você abre e toma um grande gole ali, você está com a garganta seca, o corpo molhado, transpirando, e você toma aquele gole grande e a água está morna. O que acontece comigo, com você também, certamente? Imediatamente cuspimos, colocamos para fora, vomitamos essa água. É horrível, é horrível. Preferimos aguardar, chegar, talvez lá na cozinha da casa depois e tomar uma água fresquinha. Olhando para esse contexto geográfico em relação às águas, Colossos tinha água fria, uma água própria para satisfazer o sedento, um hidratante adequado, benéfico para o corpo, sustentação para o corpo. Hierapolis tinha água quente, mas água quente que era também proveitosa para o corpo, era medicinal. E
Laodiceia tinha a água morna, horrível. Então, a água morna relacionada a frio e quente é esta água que não é boa, não é recomendável, não causa o bem, não causa um impacto positivo, não faz realmente a diferença benéfica que deveria fazer. E então, jogando com essas figuras, a mensagem da carta é esta: nós precisamos ser esta água impactante que faz a diferença para melhor, para o bem, para a edificação, presente, que atua de forma positiva, e não sermos mornos, que não serve, que não edifica, que não ajuda, que não faz o bem. É preciso ser impactante, deixando de ser uma igreja morna, haveremos de tornarmos uma igreja impactante. A água morna é nauseante, repugnante. É um estado de ser complacente, inerte, acomodado. Não é impactante, não é significativo. Que o Senhor nos faça, então, igrejas que não sejam mornas. Que não sejam mornas, mas sejam impactantes. Como se tornar essa igreja impactante? Como deixar de ser uma igreja morna? Torne-se uma igreja dependente. Qual é o problema principal? Porque esta igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Qual é o problema? Eles sofriam de um mal chamado autossuficiência. Uma atitude, um sentimento totalmente contrário à verdade do Evangelho. Talvez um dia lá no passado eles ouviram a mensagem do Evangelho: Cristo morreu por nós, porque nós somos miseráveis pecadores, nada podemos fazer. E Cristo morreu a nossa morte. Nós que nada podemos, Deus fez por nós. Nós que não merecíamos o perdão nem a justiça de Deus, nos absolvendo, Cristo pagou por nós. E um dia eles creram nisto. Reconheceram que não eram suficientes em si mesmos, mas carentes da graça de Deus. Mas agora não mais, o tempo passou. E surgiu ali um estado de acomodação, de inércia, um estado morno. O chamado então do Senhor Jesus Cristo é para que eles rompam com essa autossuficiência. O que é que a igreja diz nas palavras de Jesus Cristo falando da igreja? Jesus fala ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, para se direcionar à igreja toda. O que é que a igreja diz, o que ela pensa? Ela diz assim: adquirir riquezas. E não preciso de nada. Adquirir riquezas. E não preciso de nada. Uma atitude de uma arrogância até espiritual, de autossuficiência. Certamente se misturava o material com o espiritual. Isto é, vivendo a vida cristã numa condição de afluência e conforto material. Ao mesmo tempo isso produz uma acomodação espiritual, porque tudo está muito bem, não há desafios maiores, e então surge o problema espiritual, da autossuficiência espiritual. Adquirir riquezas e não preciso nada. Mas o veredito, o diagnóstico de Jesus Cristo é tremendamente ao contrário. Miserável, diz ele, digno de compaixão é você, igreja. Miserável, digno de compaixão. A autossuficiência daquela igreja, o pensamento de autossuficiência, o espírito, a atitude de autossuficiência era um tremendo engano, era uma ilusão terrível. E Jesus Cristo expõe em aberto: miserável, digno de compaixão. Jesus vai dizer, continuando: vocês são carentes, profundamente carentes. Não estão vendo, mas precisam ver. Ele diz: você é pobre. Você é pobre. Lá está essa igreja num centro financeiro, comercial, potente. E os crentes viviam, então, como parte desse status econômico. Então era muito fácil pensar: eu sou rico, e transferir isso para o lado espiritual. Há um pensamento comum de que se você está bem materialmente, então você está sendo abençoado por Deus. Se vier tempos difíceis na matéria, você está sendo amaldiçoado. E nós vamos dar uma técnica para você torcer o braço de Deus, você entrar na prosperidade. É fácil entrar nessa confusão, pelo material.
E nada está mais longe do que a palavra de Deus ensina. Jesus vai dizer, você é pobre. Você é pobre. Uma cidade rica. E é registrado na história, inclusive, que mais ou menos 30 anos antes do Apocalipse ser escrito, desta carta ser escrita, a cidade de Laodiceia, a região toda, aliás, a cidade de Laodiceia também enfrentou um grande terremoto. Destruiu muita coisa. E havia no Império Romano, estavam debaixo agora do Império Romano, havia no Império Romano programas para socorrer áreas de necessidade, como é comum os governos terem. E foi então oferecida à cidade a verba imperial para reconstruir a cidade. O que os laodiceanos disseram? Não precisa mandar. Nós temos condições de cuidar de nós mesmos, reconstruir a cidade. Um lugar de afluência financeira. É fácil dizer, eu sou rico, mas Jesus vai dizer, você é pobre. Por isso ele vai dizer à igreja, compre ouro de mim. Compre ouro de mim. E aí a linguagem toda figurada, comercial, nós não compramos nada de Jesus, do que ele está dizendo é que dele devemos buscar a riqueza que realmente precisamos. Você, Laodiceia, igreja de Laodiceia, pode estar muito bem financeiramente, mas você é morno e você é pobre. Você precisa do ouro que eu tenho, não deste ouro que está lhe dando conforto material e levando você a uma acomodação espiritual e se tornando inerte e morno. Você precisa do ouro que eu tenho para dar. Que ouro é este? O ouro do perdão e da graça. O ouro do preço da cruz. Cristo morreu por nós. E então o ouro da esperança. A esperança eterna que não está no material, que passa, que pode acabar de uma hora para outra, que pode ruir. A esperança eterna em Jesus Cristo. Aquilo que vai permanecer para sempre. E a paz com Deus, que material nenhum pode dar. Vivemos dias de afluência e as pessoas estão perturbadas. Todos tomando até remédios psiquiátricos pela falta de paz, da inquietação interna. Compre ouro de mim, você é pobre. Você diz, adquiri riquezas, não preciso de nada, mas você é miserável. Você é digno de compaixão. Compre ouro de mim, você é pobre, apesar de viver numa região e cidade afluente e rica. E mais, ele vai dizer para esta igreja, você é cego. Cego. Lá estava a escola de medicina reconhecida. Havia o departamento ali de oftalmologia. Aliás, havia o pó da Frígia, um pozinho feito naquela cidade. E Jesus vai dizer, compre o colírio de mim. É interessante porque a nossa palavra colírio vem da língua grega e não do latim. Colorion. E colorion no grego quer dizer uma rosquinha, um pãozinho pequeno, porque esse pó era vendido em pequenos tabletes que lembravam um pequeno pão. Compre o colírio de mim. Eram famosos pelo seu colírio, seus tabletezinhos, este pó que tratava certos problemas dos olhos, o pó da Frígia. Você se diz rico, tudo está bem com você, mas você é miserável. Você é pobre e você é cego. Você tem essa riqueza medicinal aí na sua cidade. Mas deixe-me dizer que, por melhor que seja a medicina, ela não responde ao seu drama espiritual eterno diante de Deus. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Para poder enxergar. Isto é, adquira de mim aquilo que vai dar a você. Busque em mim o que vai dar a você condições de ver realmente a sua realidade. O pior paciente, creio que é aquele que não sabe ou não reconhece que está doente. Eles precisam enxergar o vazio deles, enxergar o pecado, não enxergam a frieza, a culpa, as inquietações, a desesperança, que nem a afluência material pode dar, nem o acesso a melhor cuidado na medicina pode dar, uma questão espiritual que se trata somente com Deus. E Deus manifestado na mediação de Cristo, Deus que se torna acessível no perdão em Cristo.
Você é cego. Compre colírio de mim, passe a enxergar. Você enxerga onde você está. Iam para a igreja todos os domingos. A igreja afluente, numa cidade afluente. Talvez um belo prédio. Quem sabe? Podemos imaginar. Creio que não, mas podemos imaginar. Talvez um belo prédio, um belo lugar para se reunir. Programa bonito. Gente bonita, bem vestida. Mas cega. Não vê que por detrás de tudo isto estão numa situação espiritual totalmente reprovável. Não enxergam realmente a sua condição diante de Deus. Onde está a sua vida cristã? Onde está a sua vida cristã? Mas a carência deles vai mais longe. O Senhor vai dizer: você está nu, despido, sem roupa. A cidade de uma indústria têxtil famosa, rica, esta lã especial que produziam e a roupa que produziam desta lã, desejada por tantos, desejado por regiões, pela região toda, além deles, além da cidade. Mas Jesus diz: você está nu. Você vai para a igreja, quem sabe, com essas belas roupas feitas com essa lã preciosa, mas você está nu. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Isto é, vem adquirir de mim as roupas brancas. O que são roupas brancas? É o estado de estar purificado. É o estado de estar justificado. É o estado de estar santificado. De estar em ordem com Deus e vivendo como Deus quer que vivamos. Essa igreja está morna, porque está pobre, está cego, está nu. Ela tem 3 coisas que governos falam, políticos em campanha falam, e nós falamos e desejamos. Tinham dinheiro, tinham renda, podiam comprar coisas, podiam ser consumistas, roupa, lã preciosa, roupa fina, grife. E tinham um cuidado médico, que admiravam e se sentiam confortável com ele. Coisas que em si não são condenáveis, são até legítimas, mas totalmente condenáveis se não entendemos que a parte das 3 coisas, há algo mais importante, que é a nossa condição diante de Deus, como estamos vivendo diante dele. Se entendemos realmente a nossa necessidade, se entendemos que nós estamos mornos, não somos impactantes, não causamos a diferença porque nós não somos realmente diferentes. Estamos inertes, complacentes. É preciso deixar de ser uma igreja morna, ser impactante, tornar-se dependente. Como fazer isso? Como sair desse estado de morbidez e ir para um estado, então, de ser impactante, uma igreja realmente viva, uma igreja que faz diferença, uma igreja que impacta, uma igreja que não é nua, uma igreja que não é cega, uma igreja que não é pobre, mas que é rica em Cristo Jesus, que enxerga a sua realidade a partir da visão do Espírito Santo e que se veste da santidade e a pureza em Cristo Jesus. Como ser esta igreja que não é morna? Como mudar a situação? É preciso responder prontamente, imediatamente. O Senhor diz aqui: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. O Senhor disciplina, é um ato do Senhor. Provérbios 3:12, o livro da sabedoria, diz: o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai faz ao filho que quer bem. O Senhor disciplina o que ama. Pensamos que disciplina não é ato de amor. Nós vivemos dias quando a pedagogia, a psicologia tem esvaziado a dimensão disciplinar, as crianças estão, coitadas, entregues a si mesmas, perdidas, cheias de problemas, porque pais são inoperantes. Foi dito a eles que se você ama seu filho, você não disciplina. Basicamente a mensagem é essa. E na prática vemos isto.
Crianças entregues a si mesmas, às suas paixões. Coitadas, coitadas, serem entregues às suas próprias paixões. Que castigo, que castigo. Mas a Bíblia diz que quem ama realmente disciplina. E o Senhor nos ama, Ele nos disciplina. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Veja bem quem está falando. O Senhor Jesus Cristo, que é apresentado no início da carta como quem? Estas são palavras do Amém. Essas são palavras do Amém. Isto é muito importante, porque esse título dado a alguém, título do Amém, quer dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus. Nós encontramos, por exemplo, no Velho Testamento, séculos antes de Apocalipse, o profeta Isaías falando, capítulo 65, verso 16, que aquele que jurar deve jurar pelo Deus da verdade. Geralmente essa é a tradução que nós temos. Aquele que jurar deve jurar pelo Deus da verdade. Mas quando olhamos na língua original do hebraico, nós vamos encontrar a palavra verdade como amém. A palavra amém. Quem jurar deve jurar pelo Deus do amém. Do Deus do amém. E é isto que está aqui, realmente o Deus da verdade. E este título é dado a Jesus Cristo. Palavras do amém, daquele que é o amém. E diz mais, é o soberano da criação de Deus. O soberano da criação de Deus, no original é o arquê. Palavra que nós temos em algumas palavras do português como arquétipo, arquê, o soberano da criação. Cristo é o amém, é o soberano. Aliás, é interessante notar que nós temos nas Escrituras Sagradas uma carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, isto é, a carta aos crentes colossenses. Colossos ficava próximo de Laodiceia, que recebe esta carta de Apocalipse. E quando nós lemos a carta de apóstolo Paulo aos Colossenses, nós encontramos no capítulo 4, verso 16, já no encerramento da carta, ele dizendo, depois desta carta ser lida entre vocês, falando aos crentes de Colossos, depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lido na igreja dos Laodicenses. Então vocês receberam esta carta minha, vocês vão ler, ouvir a mensagem dela, depois mande esta carta para a igreja de Laodiceia, na cidade aí próxima. Manda para aquela igreja para que eles leiam também. Mas nesta carta de Paulo aos Colossenses, que ele quer que seja lido em Laodiceia, há algo que ele diz que é muito significativo. Ele pede que a carta seja lida em Laodiceia também, porque os problemas que a igreja de Colossos estava enfrentando, e ele quer corrigir com esta carta, também estavam na igreja de Laodiceia. E um dos problemas na igreja de Colossos era um entendimento errado, distorcido, que estava adentrando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ele vai cantar no início da carta de Colossenses, quem é Cristo Jesus? Entre outras coisas, ele diz sobre Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Arquê na criação, primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Esse é simplesmente Jesus Cristo. Isto foi pregado, anunciado pelo apóstolo em Colossos e depois em Laodiceia. E agora eles recebem então esta carta do Senhor Jesus Cristo falando com eles e dizendo, estas são as palavras do amém e do soberano da criação. Simplesmente Cristo Jesus, Deus conosco, é que fala a sua igreja e fala a nós nesta manhã. E o que é que ele nos diz? Sim, diz que podemos estar mornos e que não devemos ser mornos. Diz que nós podemos estar pobres, cegos e nus espiritualmente falando, e precisamos encontrar nele a vestimenta que nós precisamos, encontrar nele o discernimento, a visão que precisamos ter da realidade nossa espiritual, encontrar nele a riqueza que só ele pode nos dar espiritualmente falando. Mas como fazer isso? O que ele diz? Arrependimento. Arrependimento é a palavra. Ele chama ao arrependimento. Por isso, seja diligente e arrependa-se.
Vamos lembrar mais uma vez o conceito de arrependimento, para entendermos o peso do que esta palavra tem aqui nesse texto. Arrependimento não é remorso. As pessoas sentem remorso. É comum se sentir remorso. Geralmente o remorso vem quando se é apanhado na contramão. Está aprontando e descobriram. Aí vem o remorso. Puxa, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Que camarada estulto que eu sou. Como é que faço agora? No remorso pode vir até lágrimas, sentindo o peso. Mas o remorso é a atitude onde há apenas uma lamentação e nenhuma mudança, nenhum rompimento. Mas o que é arrependimento? A palavra raiz seria da metamorfose, ou metanoia, melhor falando. A metanoia, você está indo nesta direção, você se arrepende, você dá meia volta. A metanoia, o arrependimento aconteceu. Não é apenas um lamentar e ver como é que eu saio disso aqui e fico por aqui. É um rompimento total, uma nova direção, um novo caminho. Arrependa-se, é o chamado do Senhor Jesus Cristo para a igreja, para o meu coração e o seu coração nesta manhã. O seu coração, o coração que sabe o que é arrependimento, já passou pelo verdadeiro arrependimento, o encontro com Deus na cruz, em Cristo, no Cristo crucificado. Cristo morreu minha morte, morri com Ele, rompo com a vida que eu vivia antes, agora perdoado em Cristo, reconciliado com Deus, em paz com Deus, começo uma outra vida, diferente agora, não para as minhas vontades do mundo em primeiro lugar, mas para a vontade de Deus. Arrependimento muda tudo. É a solução para todos os problemas humanos. Por isso, seja diligente, isto é, se aplique imediatamente, haja com presteza em arrependimento. Essa é a cura. É preciso responder prontamente. O chamado do Senhor é maravilhoso. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. A força do verbo aqui não é apenas bater uma vez, duas vezes. Às vezes você vai a uma casa, está passando de surpresa, e você bate talvez uma vez, duas vezes, ninguém respondeu, bem, não devem estar aqui, vou embora, e deixa. Não, a força aqui é do bater insistentemente. Eu disciplino a quem eu amo e bato a porta, e bato a porta. Este verso tem sido usado muito para falar do evangelismo, evangelização, isto é, de pregar, então, o evangelho às pessoas. Jesus Cristo está batendo na porta das pessoas, mas olhando o contexto, vemos que não é um verso de evangelização, mas é um verso para os crentes e para a igreja que está morna. Eu estou à porta, estou batendo, batendo e batendo e batendo e batendo. Você tem ouvido a voz do Senhor. Seja diligente, arrependa-se, abra a porta. Deixe o Senhor lhe enriquecer. Deixe o Senhor fazer você ver a sua realidade. Deixe o Senhor lhe vestir com a vestimenta que só Ele pode dar. Não seja uma igreja morna, seja uma igreja impactante. Torne-se dependente do Senhor. Eu nada sou sem Ele. Não sou rico, não enxergo maravilhas. Não estou bem vestido sem Ele, sem a dependência nele e somente nele. E Ele está à porta e bate. Ele quer mudar a situação. Ele quer trazer você para onde você deveria estar em primeiro lugar. Você, igreja, precisa voltar a ser uma igreja que não seja morna, mas impactante e significativa. E a promessa dele é: eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. O Senhor nos convida a cear. É relevante notar que a palavra cear aqui não é fazer um lanchinho. Aqui se refere a um costume lá do Oriente, a refeição principal. E lá, até hoje, a refeição onde realmente se celebra a amizade, sem pressa. Se trata, inclusive, às vezes, de negócios dessa forma. Conversando, dialogando com o tempo.
enquanto se alimenta aos poucos. Esta é a ideia do cear aqui. Não é passar em casa lá, passa lá em casa, toma um cafezinho comigo. Não é cafezinho que Jesus Cristo está falando. É realmente entrar numa comunhão, onde há toda uma interação, um relacionar e um conviver constante, diariamente, em tudo que eu sou, em tudo que eu faço. A igreja que não é morna, ela ceia com o Senhor. A porta está escancarada. Entra, Senhor. A sua ceia é a minha ceia. Alguns intérpretes, inclusive, vão falar, vão pensar que se trata, inclusive, da mesa do Senhor, que vamos celebrar nesta manhã. O texto não deixa isto claro. Está falando da comunhão constante e diária. Mas sim, inclui o que acontece na ceia. Nós olhamos para os elementos físicos, o cálice, o pão, e eles nos remetem à verdade espiritual, à pessoa do Senhor Jesus Cristo e à nossa comunhão com Ele na sua morte e ressurreição. Entrarei e cearei com Ele. É a igreja impactante e viva que ceia com o Senhor constantemente. Senta com Ele e com Ele trata, abre o coração, abre a casa e ouve a batida insistente e diz: entre, Senhor, toma conta da minha vida. Faça a tua vontade. Igreja morna, quem é você? Quem é você nesta manhã? Você é uma igreja morna. Que a palavra do Senhor o sacuda. Isso não pode continuar assim. Tem que parar, aqui e agora. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei. Insistentemente o Senhor está batendo. Você está ouvindo a batida, que não para, que não cessa. Está lhe incomodando a batida na porta. Pela graça de Deus, essa igreja, celebrando os seus 90 anos, jamais seja uma igreja morna. Versos 16, 18 e 19, dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Oremos. Ao ouvir a tua palavra nesta manhã, Senhor, pedimos da nossa limitação, da nossa visão tantas vezes tão curtas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique aos nossos corações, mexa conosco. Que estejamos atentos. Dá-nos a visão. Ó Deus, que jamais sejamos mornos. Mas sejamos aqueles que, se andam contigo, andando perto de ti, sejamos impactantes, sejamos canais que sacia, hidrata, que trata e cura, sejamos impactantes. Ó Deus, muda o nosso jeito, muda o nosso caminho. Guarda-nos, Senhor, muito perto de Ti. Possamos sempre estar sentados à mesa com o Senhor. Em tudo o que fizermos, em tudo o que formos. É nosso clamor no precioso nome de Cristo. Amém.